Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 176, módulo 13. O assunto: aplicações práticas de circuito série paralelo. Vamos lá? Observe com atenção o diagrama ao lado. Nele mostramos como um circuito série paralelo torna possível o uso de resistores com menor potência nominal, permitindo assim uma redução do próprio custo da construção do circuito. No circuito da figura, nele mostramos um resistor de 100 ohms colocado sobre uma fonte de 100 volts. Observe. O resistor neste circuito, ele deve ter capacidade de dissipar 100 watts de potência. Na maioria do circuito elétrico, esta é uma potência grande demais para ser dissipada por um único resistor. O custo de um resistor está relacionado com o número de watts de potência que possa dissipar com segurança. Enquanto um resistor de 100 watts é grande e caro demais, os resistores de 25 watts são mais baratos e mais facilmente disponíveis. Observe o diagrama. Observe que na parte B deste circuito são usados 4 resistores de 100 ohms. A resistência deste circuito em série paralelo é de 100 ohms. Em outras palavras, a resistência do circuito da figura B é exatamente a mesma que para o circuito da figura A. Porém, cada resistor no circuito em série paralelo deve dissipar apenas 25 watts. Isso significa que os resistores usados são mais baratos e mais facilmente disponíveis, ainda que ofereça a mesma resistência ao circuito. Em resumo, uma finalidade para o uso de rede resistiva em série paralelo é que permite o uso de resistores com potência nominais mais baixa. Preste atenção, aluno. Uma finalidade para o uso de rede de resistência em série paralelo é que permite o uso de resistores com potência nominal mais baixa. Observe este outro diagrama. Nele mostramos um outro exemplo de circuito série paralelo. A primeira lâmpada, ela tem a capacidade de 6 volts por 2 ampere. A segunda lâmpada tem capacidade para 6 volts por 1 ampere. A capacidade de uma lâmpada irá indicar qual a tensão que deve ser aplicada à lâmpada e qual é a corrente que deve fluir através da mesma para que a lâmpada brilhe com plena intensidade. Assim, deve haver uma corrente de 2 ampere fluindo através da primeira lâmpada, e isso deve ser a corrente total do circuito. Porém, se uma corrente de 2 ampere passar através da segunda lâmpada, provavelmente a mesma irá se queimar rapidamente. Portanto, um resistor, o RSH, é colocado em paralelo com a segunda lâmpada. Observe o diagrama. O valor do resistor é escolhido de tal forma que 1 ampere irá fluir através da segunda lâmpada e 1 ampere irá fluir através do resistor em derivação. O circuito, ele é semelhante a qualquer circuito resistivo em série paralelo. Vocês, alunos, devem lembrar que o filamento de uma lâmpada elétrica é de fato uma pequena resistência. O resistor em derivação, o RSH, é muito semelhante ao resistor em derivação usado em aparelhos de medidores de corrente.
No diagrama ao lado, observe com atenção o diagrama ao lado. Nele mostramos uma outra maneira de ligar lâmpada num circuito em série paralelo. Neste caso, as lâmpadas são todas colocadas em paralelo, de modo que se pode considerar que todas têm a mesma capacidade de tensão. Observação: neste diagrama, a capacidade de tensão das lâmpadas é inferior à tensão aplicada. O resistor, o RS, é colocado em série com a combinação em paralelo para proporcionar uma queda de tensão, de modo que apenas a tensão terminal das lâmpadas irá aparecer sobre as mesmas. Lembre-se que isso é uma das finalidades dos resistores em circuito elétrico, proporcionar uma queda de tensão. Em relação às lâmpadas que são ligadas em paralelo, conforme está sendo indicado pelo diagrama esquemático, é necessário apenas que elas tenham a mesma tensão nominal. Cada lâmpada pode receber uma quantidade diferente de corrente através do RS, que é igual à soma total dos valores, os valores da corrente através de cada lâmpada. Preste atenção, aluno. Cada lâmpada pode receber uma quantidade diferente de corrente através do RS, que é igual à soma total dos valores da corrente através de cada lâmpada. Isso é uma citação da própria lei de corrente de Kirchhoff, que nós já vimos. Neste outro diagrama esquemático, observe com atenção estes dois diagramas esquemáticos. Nele mostramos o porquê das fontes de tensão ser ligadas em série e paralelo. Observe que no diagrama A mostramos duas fontes de tensão em série. A tensão entre o X e Y é a soma da tensão de cada fonte, ou seja, 12 volts. Observe o primeiro diagrama, o diagrama A. Observe que a tensão entre o ponto X e Y é a soma das tensões em cada fonte, ou seja, 12 volts. Uma desvantagem que pode ocorrer com duas fontes de tensão em série é que o conjunto não possa ter capacidade suficiente para fornecer uma intensidade desejada de corrente. Agora, montando a fonte de tensão numa combinação em série e paralelo, conforme está sendo indicado no diagrama parte B, uma intensidade maior de corrente pode ser fornecida ao circuito externo. Observe o diagrama parte B. Neste caso, existem dois ramos paralelos no diagrama B. Observe que cada um contém 12 volts. Duas fontes de 6 volts em série. Cada ramo do circuito pode fornecer corrente ao circuito externo, e a corrente total fornecida ao ramo do circuito externo é maior que aquela que pode ser fornecida pelo ramo do circuito independente. Observe. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.